Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Relatos de Projeção Astral. Como eu tenho gravado nos vídeos anteriores, nos relatos de projeção astral anteriores que eu já gravei, eu iniciei o meu desenvolvimento na projeção astral em 1978. Estou chegando agora, no mês de julho, a 46 anos de experiência de projeção provocada, consciente, produzida de forma totalmente consciente. Da hora que eu me deitava, controlava a respiração, todo um processo de controle mental que vocês já viram no vídeo da minha técnica de projeção astral para saída consciente do corpo. E eu passei a sair de forma voluntária, produzida ali no segundo semestre de 1978. Naquele início, quando eu estava desenvolvendo a projeção consciente, eu tinha uma forte influência da teosofia, ali a Helena Blavatsky, a doutrina secreta, a Leadbeater, os mestres de Ascenda, auxiliares invisíveis, já era ele com a Leadbeater com a Anne Besant, os dois teosofistas muito famosos, depois de Helena Blavatsky, que foi a fundadora da Sociedade Teosófica, né, que ficou com sede em Madras, na Índia. Naquela época, lendo esses autores, lendo alguns romances psicografados espíritas, como Nosso Lar e outros mais, eu, quando deitava para relaxar, para fazer projeção astral, eu sempre pedia auxílio, no iniciozinho mesmo, muito por influência da teosofia, dos livros da teosofia, como Auxiliares Invisíveis, os Mestres de Ascenda também, eu sempre invocava algum espírito da Sociedade Teosófica. Eu invocava algum espírito, algum mestre da Grande Fraternidade Branca. Eu fiz confusão, me desculpe. Da Grande Fraternidade Branca, porque a Sociedade Teosófica, os livros dos teosofistas falavam muito nessa tal, né, Fraternidade Branca, composta de mestres espirituais. Então eu invocava, eu não conhecia nenhum, mas eu sempre invocava um espírito. E também influência ali dos livros espíritas psicografados, tipo Nosso Lar, do Mundo Maior, Auxiliares, Missionários da Luz e tantos outros. Eu, quando procurava sair do corpo, eu pedia ajuda espiritual, não conhecia nenhum espírito ainda desencarnado, que depois começaram a surgir, a aparecer para me auxiliar. Vocês já viram aí alguns em vídeos anteriores, né? E eu pedia para me ajudarem a sair do corpo e para me levarem para aprender e para trabalhar. Mas, bem no iniciozinho, eu não trabalhei muito nas primeiras experiências. Teve o homem, o espírito levado para a minha sala, que eu fui fazer o processo de restauração da visão dele, que eu gravei um vídeo aqui há alguns vídeos atrás, dentro dessa nova série, né, de relatos de projeção astral. Mas eu não tinha ido, por exemplo, a um umbral. Eu não tinha ido a umbral. E naquele ano de 1978, quando eu tive a minha primeira experiência completa, lembram? Com a Selene, que era uma senhora espírita, frequentava o mesmo centro que eu estava frequentando na Graça aqui em Salvador. Lembro do vídeo daquela minha primeira experiência, e a Selene estava fora do corpo, e aí houve aquele ataque daquela mulher com a aura vermelha, estão lembrados? Eu conversei com Selene depois sobre a experiência. Ela não entendia nada de projeção astral, ela não lembrava de ter estado no meu quarto me auxiliando, ela não lembrava, mas ela disse: olha, Beto, eu conheço uma pessoa que inclusive frequentava o centro, eu conheço uma pessoa que entende disso, que é o professor Walter Porto. Eu posso te apresentar ele. Eu gostaria, Selene, faça isso por mim e tal. E aí ela conversou com ele e combinamos um encontro. O centro estava em obra na época, e combinamos um encontro em cima de uma laje, de uma parte que estava em obra no centro. Tinha uma passarela de madeira de uma parte para outra, uma parte antiga, que era uma casa, e a obra, que era no fundo, o início da obra do prédio foi no fundo, era um prédio de 3 andares. E aí um dia de noite eu fui e encontrei o professor Walter ali em cima. E aí conversamos, eu contando aquelas minhas primeiras experiências, ele dava risada. Eu tinha 20 anos,
quando eu conheci ele, ali já final de 78, eu tinha acabado de fazer 20 anos em setembro, e ele tinha certamente mais de 40, né? Era uma pessoa bem mais velha do que eu, podia ser meu pai, né? E eu contava as minhas experiências de projeção, ele dava risada. E aí ele criou um grupo pequeno, principalmente de médiuns, de incorporação, e também no início tinha um clarividente, na época chamava de vidente, né? E aí foi criado esse grupo. E começamos esse grupo um sábado à tarde, lá no centro. E o objetivo inicial desse grupo, que existe, virou um grupo mediúnico, socorro espiritual, desobsessão, existe até hoje, desde 78, existe até hoje. Algumas pessoas lá da origem estão no grupo até hoje, lá nesse centro, Espírita da Graça, né? E o objetivo inicial do grupo era me auxiliar no meu desenvolvimento da projeção astral. E aí vinha o espírito, vinha mago, e tentava, fazia, dava passe, não sei o quê. Tentava um monte de coisa para eu sair do corpo, ali na reunião sentado, mas eu nunca consegui, naquela época, sair do corpo ali, sentado com as pessoas ali junto. Eu não consegui. E aí a reunião acabou virando uma reunião mediúnica, porque começaram a vir inicialmente espíritos ligados a mim, e aí ele doutrinava, e via outro espírito ligado a mim, ele aí doutrinava. E aí aquela reunião que foi criada para me auxiliar, virou uma mediúnica comum que existe até hoje, socorro espiritual. Um trabalho belíssimo, com médios maravilhosos. O professor Walter partiu já há vários anos, mas o grupo prevaleceu com algumas pessoas do grupo original, que começou comigo, né? E nesse período, eu estou contando isso para chegar no relato de projeção astral de hoje, desse vídeo, é que nesse período eu tive uma experiência muito interessante. Foi a primeira experiência fora do corpo, a primeira projeção astral minha, em que eu fui para umbral, ali aos 20 anos. Eu fui para umbral. Não lembro com quem eu fui, não lembro quem me levou. Isso não ficou registrado na minha memória. Eu lembro de estar totalmente consciente e lúcido. Eu lembro de estar num ambiente escuro, no meio do mato, um mato, né? Mas estava escuro, era uma noite escura, baixa visibilidade, naquela região escura, que era umbral, né? E eu via ali uma mesa comprida, com várias pessoas sentadas nas cadeiras ao redor da mesa, uma mesa que se assemelhava muito à mesa de madeira que era compridona, que tinha na sala da nossa reunião mediúnica, lá no Centro Espírita. Era uma mesona que eu acho que, a última vez que eu estive lá, a mesma mesa ainda existia. Era uma madeira antiga, madeira boa, que dura séculos, né? Eu acho que ainda existe aquela mesona de madeira. Então, lá no umbral, eu via o professor Walter, lá fora do corpo, outras pessoas, aí eu não lembro as outras pessoas que estavam sentadas ali à mesa, ao redor da mesa, né? Como se estivesse fazendo algum tipo de trabalho mediúnico, mas fora do corpo, no mundo espiritual, ali no umbral. E eu estava em pé, não estava sentado na mesa, eu estava, nesse momento que eu lembro, que veio a minha lembrança, eu estava em pé, um pouco afastado da mesa, com uma das integrantes, grande amiga minha, prefiro não citar nomes, né? Estava comigo. Ela dizia que tinha sido minha irmã na Grécia. Ela lembrava de uma vida lá que nós éramos crianças, brincando, ela tinha os cachinhos e tal, né? Que nós fomos irmãos na Grécia. Eu sei que eu já vivi na Grécia, que eu já fiz regressão e também relacionado com a Grécia. Então nós estávamos afastados daquela mesa e estávamos conversando. Aí eu não lembro, talvez na época, quando eu acordei logo, eu lembrasse de alguma coisa. Hoje eu não lembro mais o teor daquela conversa. Mas nós estávamos conversando, aí nos afastamos mais da mesa, caminhando sem nenhum medo. Com certeza ali havia espíritos fazendo a proteção, os guardiões,
né? Os protetores daquele trabalho estavam ali ao redor, fazendo um isolamento, uma proteção ali, como se fosse protegendo o perímetro, como os militares às vezes chamam, né? Protegendo aquele perímetro. Então ali a gente não estava correndo perigo, apesar de estarmos no umbral. Então havia um grupo de trabalho, havia com certeza aqueles guardiões, os guardas, os soldados, os protetores do grupo, e eu estava com essa jovem, né? Na época eu tinha 20 anos, ela tinha 24, é 4 anos mais velha do que eu, ainda está encarnada também, né? Como eu. E os dois jovens caminhando e conversando. E aí eu lembro de um detalhe, eu vi aquelas árvores grandes, estavam escuras, e eu lembro que eu olhei para cima e eu vi uma gaiola grande pendurada lá no alto da árvore. Olhar para cima, eu via a gaiola e tinha um pássaro grande dentro, como se fosse um misto de urubu, de águia. O pássaro é todo preto, grande, preso dentro daquela gaiola. Aí, o que era, quem era, por que estava ali, não sei, isso não ficou registrado na minha mente. Talvez fosse algum espírito aprisionado que a gente fosse resgatar, não sei. Ele estava dentro de uma gaiola. Muitas vezes que eu já fui nesses 46 anos, muitas vezes eu fui a umbral e eu vi seres que eu sabia, que eu olhava nos olhos, eu via que eram espíritos já humanos, da fase da evolução humana, né? Pertencente à humanidade, porém em formas de animais. Serpentes enormes, como a anaconda, muito maior, a anaconda do filme, não a anaconda real, que tem na Amazônia, né? Anacondas daquela do filme, enormes, gordas, né? Compridonas. Muitas e muitas vezes eu vi, às vezes eu voava e aquela serpente embaixo olhava para mim com o olho vermelho, com raiva, porque ela não podia se arrastando, né? Eu já vi muitas vezes, inclusive, eu participei de resgate, de auxílio de espírito em forma de lobo, em forma de dragão, em forma de águia e vários outros animais. Então, ao longo desses 46 anos, estou chegando agora, que eu faço projeção astral, seja provocada, seja involuntária, que também acontece muito, eu vi muitos espíritos aprisionados no umbral em forma animal. Alguns, por um processo de autoculpa, se achando monstros pelas coisas que fizeram em vida, pelas barbaridades que fizeram em vida, né? Aqueles guerreiros, aqueles conquistadores, matadores. Muitos, por um processo de autoculpa, se transformaram em verdadeiros monstros. Eu já participei de caçada a monstros, e eu vou gravar vídeos mais para frente. Verdadeiros monstros, mas são, a gente chama de monstros, entre aspas, são aparências de monstros para nós, porém são espíritos humanos com aquela forma. Então alguns se transformaram pelo processo de culpa ali inconsciente, se transformaram em animais, em monstros, e outros, por sua vez, foram transformados em animais ou em monstros por um processo hipnótico promovido, feito por espíritos que às vezes a gente chama de mago negro, sem nem entender direito realmente o que é o mago negro. Não é um magro que é preto, nem está vestido de preto, com capuz preto, não é nada disso, mas são espíritos voltados para o mal, para o domínio, para a dominação. Então, são espíritos das trevas. A gente costuma chamar, são magos negros, mas são espíritos muito poderosos que entendem muito de hipnose, né? E eles, por um processo de hipnose, muitas vezes pegam o espírito ali fraco, frágil, fragilizado pela culpa, pega esse espírito, domina, controla, escraviza, hipnotiza e transforma ele no animal e usa esse animal para diversos trabalhos de obsessão, de perseguição, de ataque espiritual. Eu já fui alvo de tudo isso, né? Eu participei durante muito tempo, dentro desses 46, 47 anos, que eu comecei em 77 a frequentar a reunião mediúnica, 47 anos acompanhando a reunião mediúnica e fui coordenador de vários grupos mediúnicos em lugares diferentes e eu ajudei, estudei hipnose, fiz curso de hipnose 2 vezes com um dos maiores hipnotizadores do Brasil, que mora em Salvador, que é o Antônio Carreira de Almeida.
aprendi também a hipnotizar. Então, nas reuniões mediúnicas e também fora do corpo, muitas vezes eu usei um processo de hipnose agora para retirar a pessoa daquele transe hipnótico, daquele controle mental, da forma do animal. Então, muitas vezes eu usei hipnose em reuniões mediúnicas para desfazer aquele processo hipnótico, mostrando ao espírito, convencendo ele, usando um pouco da hipnose, assim como ele foi hipnotizado para achar que é um animal, se transformar na aparência um animal, eu, por hipnose, aprendi a desfazer isso e tirar ele, e muitas vezes eu em grupo, não eu sozinho, em grupo, muitas vezes conseguimos desfazer aquele processo hipnótico, fazer o espírito lembrar do tempo que ele era humano, fazer ele voltar a se sentir humano e fazer ele voltar a se ver humano e não mais na forma animal, né? Com o estudo e a prática da hipnose, usando isso com os conhecimentos de espiritismo, teosofia, filosofia yoga e outras coisas mais, eu aprendi a desfazer esses processos de hipnose que transforma espíritos incautos, espíritos fragilizados pela culpa, pelo medo, né? Não se acha merecedor do céu, do paraíso, acha que merece o inferno. É o processo de culpa interno de quem fez muito mal em vida, né? E aí ficam à mercê desses seres das sombras, da escuridão, os senhores da escuridão, das trevas, né? Que manipulam, que hipnotizam, transformam em monstro para usarem ao seu bel prazer em diversos tipos de trabalho, de obsessão, de dominação de regiões no mundo espiritual. Então, essa foi a minha primeira experiência de ida a umbral. Primeira vez que eu fui a umbral que eu recordo. Depois daí, 78, incontáveis vezes eu fui a umbral. Ainda haverá outros relatos no umbral, em vídeos que eu já tenho aqui anotados. Eu já tenho aqui mais de 50 títulos, temas para vídeos futuros anotados, e tenho lembrado diariamente de um monte de outros que eu ainda nem anotei, porque são 46 anos de experiência de projeção astral. É muita coisa que eu lembro e tem coisas que eu nem lembro mais, tá bom? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo daqui do nosso Relatos de Projeção Astral. Se você não é inscrito ainda e tem interesse e quer continuar assistindo os meus vídeos de relatos de projeção astral, se inscreva no canal para que você fique sabendo, seja notificado dos novos vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Forte abraço!